pessoal, vou fazer um encerramento, né, em nome do Inova Leite. Na verdade, quem deveria estar aqui, né, falando com vocês nesse momento é o nosso especialista, né, o nosso espectroscopista do grupo, que é o professor Luiz Fernando, mas ele me deu uma incumbência de tentar, né, mostrar algo prático que a gente vem fazendo no dia a dia do grupo hoje, que é a interação com as empresas, né? Então, minha função ficou em trazer um tópico extremamente aplicado, tá? Como que a gente tem usado ferramentas espectroscópicas para ajudar em soluções corriqueiras que as empresas têm e têm conversado com a gente. É óbvio que a gente tem, eu vou apresentar alguns casos aqui, são inúmeros, né? Alguns a gente tem autorização para apresentar, outros não, mas o que eu vou mostrar aqui hoje são coisas que aconteceram talvez nos últimos 24 meses, ou até 12 meses, né, um tempo até menor, porque o tempo é muito curto, tá? Então, é como que a gente tem solucionado, tem ajudado, tá bem? Essa frase a gente gosta no laboratório, a gente não sabe exatamente se é, né, do Albert Einstein ou não, mas acho que ela encaixou muito bem o tema da palestra de hoje, também do evento, né? Que é essa daqui, que é de conhecimento é luz e força, né? Onde a luz é possível discernir entre o certo e o errado, escuro ou luminoso, inútil ou poderoso. Então, muitas vezes as empresas, as indústrias, né, acabam procurando a academia, procurando o nosso grupo, em busca dessa luz, né, uma solução, né, do problema. E a gente usa, né, exatamente luz para poder encontrar as causas, né, ou identificar a espécie química que está ali e que possa contribuir para a solução da empresa. Tá? A gente sabe muito bem do planejamento tecnológico dentro de uma fábrica, né, o foco muito grande é dado em processo. Porque o processo é onde a indústria tem forte domínio, é ali que ela tem a sua estrutura básica, fundamental. Né? Porque, na verdade, ela produz produtos que quem domina é o mercado, quem demanda produto é o mercado. Então, a gente tem aqui duas engrenagens extremamente importantes que precisam girar muito bem encaixadas, mas a gente acredita fortemente em uma outra engrenagem, que é da informação, né? E que essa engrenagem da informação, ela que conduz, ela acaba gerando, né, um grande torque dentro desse sistema todo. E informação, no nosso caso, é análise, né? Então, a gente tem muita informação quando a gente faz análise. Muitas vezes essas informações elas se perdem, né? A gente viu tantas informações aqui hoje, tantas análises possíveis serem feitas, que elas se perdem, né? Então, o difícil é conseguir ter um resultado e aplicar ele na prática, para que ele não se perca. Tá? Então, eu vou tentar fazer isso aqui hoje, mostrar resultados com aplicação prática. Né? Para isso, a gente selecionou 3 grandes áreas em lácteos. Né? Fomos nos nossos queijeiros, né, que a gente ama de paixão. Primeiro porque eles produzem, né, um material que a gente adora analisar, e como diz o professor Luiz Fernando, a vantagem de trabalhar com esse tipo de produto é que quando você termina a análise, você vai lá e come. Né? No nosso caso, não são normalmente produtos que têm problemas microbiológicos, não oferecem algum risco, né, à saúde. Então, a gente acaba, né, levando para casa depois uma boa quantidade de material e a gente acaba comendo. Então, os nossos queijeiros, a gente nunca deixa eles de fora, até porque eles nos trazem muitos problemas e a gente, né, fica muito curioso para solucionar esses problemas. Um outro grupo que a gente gosta muito de trabalhar são os nossos doceiros, né, que a gente brinca, o pessoal do doce, leite condensado, também costumam trazer muitos problemas para a gente. Né? E a gente gosta de solucionar muito os problemas que os nossos doceiros nos trazem. Né? E, por último, os leiteiros, né, o pessoal do leite UHT, que junto, né, com o queijo são os 2 maiores consumidores de leite cru no Brasil, os maiores processadores de leite cru no Brasil. Então, quando a gente fala em aplicação, troubleshooting para a indústria, a gente nunca pode deixar de trazer queijo e pelo menos leite, né, leite fluido, tá? Então, eu vou trazer 3 situações específicas para vocês e como é que a gente, né, recebeu a demanda e como é que a gente tratou esse tipo de demanda. Então, vamos para os queijos, né, os nossos queijeiros. Algum tempo atrás, esse que foi um dos primeiros trabalhos que a gente teve, né, por demanda industrial, né, o pessoal despachou para a gente, nos procurou e falou, eu estou tendo problema de formação de pontos brancos na superfície do queijo. Tá? No princípio, todo mundo acreditava que poderia ser microbiologia, microbiológico, né? Mas não era. Então, nos procuraram e falaram, olha, a gente precisa identificar que ponto branco é esse, que sujeira é essa, que tipo de cristal é esse. Tá? É óbvio que eu não vou entrar aqui no mérito das técnicas analíticas, porque acho que boa parte dos palestrantes já comentou, mas como é que a gente usa a ferramenta. Tá? Nesse caso, a gente combina técnicas de microscopia eletrônica de varredura, tá? A espectroscopia de energia dispersiva, né? Mapeamento Raman e a própria técnica Raman convencional.
Nesse caso específico, quando a gente associou todas essas informações, tá, nós provamos, né, para a empresa que isso daqui era lactato de cálcio, né? Então, era uma saturação de lactato de cálcio. Obviamente, isso tem uma causa tecnológica, um motivo tecnológico para isso acontecer, né? Que então foi reportado para a empresa para poder solucionar. Isso é comum, né? Até às vezes a gente acha que não é tão comum assim, mas é. Acontece muito na superfície do queijo, porque aqui é onde tem menor umidade, a umidade é mais baixa, por isso acaba saturando muito. A gente tem formação de cristais, né? Literalmente lactato de cálcio. É muito comum hoje todo mundo olhar para pontos brancos em queijo e falar, isso é lactato, né? Então, nesse caso, a gente provou que era lactato, né? Está comprovado, sem nenhuma dúvida. Então, realmente, esse caso era lactato. Mas por que eu estou usando esse caso aqui, que é talvez um pouco óbvio? Falar que nem sempre o óbvio é óbvio quando a situação é industrial no mundo real, né? Não no mundo acadêmico, que a gente fala. Isso aqui é uma outra situação de uma outra empresa que também nos procurou, com problemas em queijos processados, cristais em queijos processados. Aqui são 3 amostras de queijos processados, tá? Nesses queijos, se vocês observarem, na superfície deles aqui tem uns pontinhos bem cristalinos, bem com uma luminosidade bem maior, tá? Esse aqui, tanto a amostra 1 como a 2 tinham esse mesmo perfil. Essa aqui é uma amostra 3, é uma amostra 2, tá? Onde os cristais estavam mais nessa posição aqui, ó, tá? Dá para ver, acho que nessa imagem dá para ver bem legal, né, as posições desses cristalzinhos meio esbranquiçados, assim. Primeira coisa que tem sempre vem, cristal de lactato, né? Fala, esse aqui é branquinho, cristal de lactato, né? Esse aqui também está meio transparente, mas deve ser cristal de lactato. A gente pergunta, será? Né? Realmente é isso, essa aqui é a causa do problema, né? Vamos investigar. Primeiro, não existe protocolo para isso, então a gente tem que aprender cada amostra, como remover esses cristais, como retirar esse material da matriz, né? Essa matriz, muitas vezes, ela acaba atrapalhando a própria análise, então existem técnicas de separação e purificação desse material, tá? Então, por exemplo, de todos aqueles queijos, né? Essa aqui é a parte analítica que realmente nos interessava, né, nesse momento. Amostra 1, amostra 2, amostra 3. Por onde a gente começa, por exemplo, MEV, microscopia eletrônica de varredura. Veja que na amostra 1, os cristais têm um formato muito típico, característico da literatura, que a gente chama de cristal de tomahawk, né, uma morfologia tomahawk, que é a morfologia da machadinha do índio-americano, né? E isso dá uma grande surpresa encontrar esse tipo de formato de cristal em queijo, porque isso aqui é um formato de cristal de lactose, classicamente. Não é só lactose que tem esse formato, mas em lácteos a gente sempre atribui muito isso à lactose, tá? Mas era uma morfologia apenas, ok? Quando a gente usa esse cristal, expandimos a visualização desse cristal, né? E realizamos uma análise que a gente chama de espectroscopia de energia dispersiva, o que nós encontramos basicamente na composição química desse cristal é carbono e oxigênio, né? Então, é um cristal que tem um formato muito característico, que ele é formado apenas por carbono e oxigênio. Já dão bons indicativos para a gente do caminho da direção, mas isso era apenas a amostra 1, tá? Vamos para a amostra 2. Veja que a amostra 2 ela é um pouco mais complicada. Os cristais que estão lá são um pouco mais complicados. Por que eu falo isso? Veja que eles não estão tão limpos, separados, né? Quando você olha aqui, tem muita sujeira em volta. É óbvio que isso não é fácil separar o material dessa matriz sem perturbar o material, né? Mas às vezes a gente consegue encontrar dentro dessas regiões campos mais limpos, que tem uma morfologia que dá para trabalhar melhor. Tá vendo? Então aqui dá para ver um cristal bem formado, a estrutura bem específica. Com isso, a gente pode fazer também uma análise de composição. Nesse caso, eu vejo que a gente encontrou carbono e oxigênio, mas também cloreto. Tá? Então, é óbvio que algo a mais está em conjunto com esse cristal, nessa região, nesse campo analisado. A gente usa outros campos, vou trazer outro exemplo aqui desse mesmo cristal, desse mesmo material que foi separado. Aqui eu já encontro muito mais carbono e oxigênio. Então, não é simples resolver problemas industriais reais, porque eles muitas vezes vêm contaminados pela própria matriz do alimento, tá? Mas, de alguma forma, tinha uma similaridade muito grande morfologicamente, mas com outros materiais incorporados. Okay? Amostra 3, também uma morfologia parecida com aquela do primeiro, mas veja que na superfície do cristal tem muito material depositado diferente do primeiro, né? Então, é óbvio que existem diferenças, né, numa visão, uma análise específica, por exemplo, essa microscopia de varredura. Quando a gente faz EDS, por exemplo, né, você encontra carbono e oxigênio também, né? E aí você tem alguns indicativos. Como é que a gente vai fechar as informações? A gente vai fechar usando mais análise, né? Outros ferramentais que possam nos ajudar. Um desses, por exemplo, que foi decisivo para esse caso, foi a espectroscopia Raman. A professora Mariana, inclusive, já falou sobre ela hoje. Veja que aqui eu tenho a amostra 1,
eu tenho o espectro Raman da amostra 1, eu tenho o espectro Raman da amostra 2 e da amostra 3, tá? E aqui embaixo, lactose, né? Então, a gente vê que existem realmente algumas pequenas diferenças entre esses espectros. Quem trabalhar de espectroscopia sabe que essas diferenças dependem muito do material que você tem e, obviamente, da limpeza, da purificação que a gente tinha da remoção do material. Mas algumas bandas são muito marcadoras. Então, nessa primeira visão, associando questões morfológicas, EDS e espectroscopia Raman, a gente viu, olha, temos cristal de lactose, sem dúvida, em queijo. Algo estranho, mas é verdade, isso tinha. Mas outras perguntas, posso ter outros cristais associados ali? Por exemplo, será que eu posso ter cristal de lactato de cálcio nesse material? Né? Então, os três ramas estão aqui, da amostra 1, 2 e 3, e aqui embaixo está o do padrão do lactato de cálcio. E a gente vê que não tem muita similaridade ou alguma proximidade espectral, espectroscópica, com o lactato de cálcio. Então, nesse caso, a gente começa a descartar a possibilidade de lactato de cálcio. Olha, não é razoável que nesse produto tenha, né, essas cristais tenham uma composição de lactato de cálcio diferente daquele primeiro queijo, que facilmente foi identificado como lactato de cálcio. Tá? Outra pergunta, será que tem citrato de cálcio, citrato de sódio, cristais de citrato de sódio? Porque eles poderiam estar presentes por uma justificativa de ingredientes. Né? Também não existe similaridade. Quando eu pego, de novo, a amostra 1, 2 e 3, não vejo muita similaridade espectroscópica com citrato de sódio. Então, nesse caso, a gente descartou, né, essas possibilidades de alguns outros possíveis cristais e confirmamos a presença de cristal de lactose em queijo. Tá? Bom, isso não é muito estranho para a gente, por quê? Né? Nós sabemos que esses queijos processados eles têm uma carga de citrato adicionada, e a gente já fez um trabalho mostrando a influência de citrato de sódio na cristalização de lactose. Só que era uma cristalização de lactose em soro concentrado. Tá? Então, a gente sabe hoje que a presença de citrato ela pode modular, ela pode influenciar a cinética de cristalização de lactose. Então, nessa situação, a gente conseguiu comprovar com um artigo já publicado anteriormente, né, por que existia aquele cristal de lactose lá e por que será que aquele cristal de lactose está crescendo tanto a esse ponto pela influência de um outro constituinte químico que estaria presente. Então, é legal isso, porque além de resolver o problema, a gente mostra a origem do problema. Tá? Outro caso curioso, ainda na área de queijos, né, era um material que ficava depositado em filtros de linha, né, de queijos também processados. Tá? Uma empresa que trabalhava com queijo processado e ela tem filtros de linha para retenção de materiais e sempre, no final de produção, existiam resíduos nesses filtros de linha. Né? E a pergunta é, o que são esses resíduos? Porque eles passam por temperaturas elevadíssimas, após processo de limpeza, SIP, deveria ter sido, né, solubilizado. E não é solubilizado, não é algo tão simples assim. Quando você pega esse material aqui dentro tem alguns pontinhos, alguns cristalzinhos. Tá? Eram esses cristais que nos interessavam estudar. Né? Quando a gente faz uma análise de microscopia eletrônica de varredura, veja que os cristais são completamente diferentes de todos os outros que a gente mostrou. Tá? Eles têm esse formato que a gente chama de espículas, né? Parecem alguns pelinhos. É uma morfologia bem direcionada, que hoje, pela nossa experiência, né, de tanto trabalhar com isso, já nos direciona para um lado, né, já direciona para uma espécie química possível. Tá? É óbvio que a gente precisa cada vez fazer mais análise para isso. Quando a gente faz, por exemplo, uma análise de EDS, né, ela me mostra uma quantidade de cálcio muito elevada, né, em comparação a outros possíveis constituintes. Então, eu falo, olha, esse material, grande parte dele é cálcio. Então, poxa, legal, né? Não me surpreende, porque queijo tem muito cálcio, tá? Mas que tipo de cálcio será que é esse, né? Realizamos uma análise, de novo, de espectroscopia Raman, né? Identificamos aqui, é óbvio que isso aqui é um espectro verdadeiro, ou seja, sem nenhum ajuste, né? Nenhuma modelagem, nenhuma necessidade de fazer ajuste, porque o material bruto é um material difícil de analisar, então isso é um espectro muito bom, a gente considera esse espectro bom, porque tem bandas muito limpas, muito marcadoras, e quando a gente vê esse tipo de espectro, né, com essas bandas marcadoras, né, e comparamos com a literatura, ou até mesmo com os padrões que a gente tem no nosso laboratório, né, fica muito fácil você identificar a espécie química que está lá. Então, veja que nesse caso, né, cortando o espectro no ponto exato que me interessa, quando a gente vai, né, na literatura especializada, né, em rama de queijos processados, por exemplo, fica nítido que aqueles pontos que estavam aqui, aquela sujeira que estava aqui no filtro de linha, nada mais é do que citrato de cálcio. Não é citrato de sódio, né? É citrato de cálcio.
É algo não convencional também, pensando em justificativas, mas era o que tinha no material, citrato de cálcio. Veja que as bandas, elas são exatamente as mesmas bandas marcadoras. Então, a gente tem hoje uma recorrência muito grande de citrato de cálcio em diferentes produtos lácteos, não só em queijo processado, como também em outros produtos concentrados, né? Isso é algo que a gente vem, inclusive, estudando dentro de uma tese, né, uma dissertação de mestrado, de uma das estudantes do nosso grupo hoje. Tá? Nem sempre esses pontos são tão fáceis de serem removidos assim. Isso aqui é só uma curiosidade, né? Isso aqui é uma manta de queijo, uma massa de queijo, tá? Se você quiser procurar bastante, você vai encontrar esses pontinhos aqui no meio da massa do queijo. Muitas vezes a gente fala assim, são cristais de tirosina. Nem sempre. Né? Então, cristais em queijo é um mundo muito específico, é um mundo muito interessante. Né? Depende muito da tecnologia de queijo. E hoje a gente tem uma coletânea enorme, né, de análises de pontos cristais em queijos, que a gente hoje conhece a espécie química por causa das ferramentas espectroscópicas, o que justifica eu estou apresentando aqui para vocês dentro de um evento de espectroscopia. Tá? Isso aqui é só mais um de curiosidade. Eu vou apresentar os resultados, pois não vou ter tempo para isso. Tá? Deixando o pessoal do queijo, né, nossos queijeiros que a gente adora de paixão, vamos para o leite condensado, os doceiros. Né? Então, um dos problemas que o pessoal do leite condensado sempre traz para a gente era o seguinte, fala, eu sei que eu tenho cristal de lactose em leite condensado, isso é normal, faz parte, né? A tecnologia solicita que eu tenha que ter cristal de lactose, né? A gente, inclusive, consegue fazer imagens muito boas desses cristais de lactose, a gente consegue contar os cristais de lactose, a gente consegue medir os cristais de lactose. Isso, inclusive, hoje forma, usando softwares, né, que facilita muito. Mas a pergunta é, e se eu preciso desfazer o cristal? Ou eu preciso, vamos falar o termo mais correto, né, dissolver o cristal, solubilizar esses cristais. Eu fiz uma grande produção, estou startando uma grande planta de leite condensado no Brasil, produzindo uma quantidade absurda. Tenho no final um produto que não está dentro do meu padrão de necessário de cristalização e vou reprocessar esse produto. Né? Como é que eu vou garantir a solubilidade desses cristais? Ou uma outra pergunta que a gente recebia muito do pessoal da aplicação, né? O pessoal que usa leite condensado para consumo, para culinária. Quando eu faço brigadeiro, como é que eu sei que o cristal de lactose foi completamente fundido? Né? Porque eu não quero um brigadeiro com estrutura cristalina, eu quero um brigadeiro com propriedades, né, amorfas, com propriedades sensoriais muito agradáveis. Né? Então, isso é uma pergunta que a gente recebeu da indústria, tá? Tanto da indústria quanto de quem é usuário. Assim, olha, como é que eu faço para garantir a fusão completa dos cristais, ou para reprocessar, ou até mesmo para usar como culinária, né? Então, isso aqui vou mostrar a imagem, porque ela é mais fácil de entender. A parte espectroscópica eu vou deixar para o próximo slide, né? Isso aqui é leite condensado em um microscópio com aquecimento. Tá? Então, isso aqui é leite condensado a 30 graus, indo até 85 graus. Os cristais estão lá. Monitorando isso, a gente vê, então, que próximo aqui de 75, 80 graus, praticamente os cristais já estão fundindo. 85 para cima acabou. Então, se você quiser saber, né, leite condensado acima de 80 graus, os cristais de lactose já estão completamente solubilizados. Beleza? Bom, isso é óbvio que é um equipamento que está acoplado a um equipamento Raman. Né? Ao mesmo tempo que a gente fazia as análises visuais, também a gente usava laser para identificação disso. Tá? Esse é um artigo, inclusive, que vai ser publicado num jornal, né, numa revista de circulação industrial, principalmente, que é a revista do Instituto Garcia Cantós. Né? Então, esse artigo vai sair na próxima edição, né, no próximo volume da revista. Tá? Inclusive, tem os dados completos, né, que eu não apresentei hoje, tanto a parte óptica quanto a parte Raman, que foi feita para comprovar, né, essa solubilização dos cristais. E eu aproveito, né, o momento aqui já para fazer um convite a todos vocês e parabenizar o Instituto, né, a Cantós, que é uma das instituições que fazem parte do Grupo Nova Leite, completando 86 anos, né, amanhã, e terá um grande evento, né, online amanhã. Então, fica o convite para todo mundo que quer ouvir um pouquinho sobre a história do Instituto. Né? Então, nossa homenagem no Nova Leite ao Instituto, aqui nesse momento, que, né, acaba promovendo e contribuindo muito para a área de ciência do leite no Brasil. Certo? Bom, para finalizar, o pessoal do leite, os nossos leiteiros, né, que também costumam sempre trazer problemas para a gente, o pessoal traz problemas de tudo quanto é jeito e possibilidade, tá? Não só coisas convencionais, aquilo que é fácil de responder, né? A gente costuma falar com o pessoal que quando deu um problema que ainda não está na literatura ou ninguém sabe como é que explicar, manda para cá, manda para o Nova Leite. A gente vai fazer o possível para tentar identificar. A gente garante 100%, né, de satisfação, como o pessoal de vendas faz? Não, não é isso. Mas a gente garante 100% de dedicação, a gente vai fazer. Né? Então, é óbvio que eu poderia mostrar aqui vários casos, né, muito específicos, desde leite azul, leite com vidro. Vocês não têm ideia da quantidade de coisas que nos aparece aqui que a gente vai investigar e comprovar
né, encontrar coisas muito legais, né, que não tem nada a ver de problema de contaminação ou fraude, nada disso. São problemas tecnológicos, são problemas reais que a indústria tem e que, às vezes, um ferramental, né, um pouco mais apurado ajuda a indústria a entender e solucionar os seus problemas. Tá? Esse caso específico do leite UHT, é normal sempre ter problema de separação de gordura, né? E para isso é muito importante você medir a eficiência da sua homogeneização. E essa eficiência da homogeneização hoje, né, existe um método muito recomendado que é o NISO, né, o NISO D53, que usa de fração laser para poder identificar de forma correta, né, a eficiência de um homogeneizador. Tá? Então, se você olhar um leite de forma geral, né, isso aqui é um leite antes do homo, isso aqui é um leite após o homo, você consegue lá ver, se o seu microscópio for bom, você consegue ver o globo de gordura, você consegue ver o tamanho, né? Aqui a gente está falando em 10 micrômetros, né? Então a gente está falando aqui de globo de gordura de 9 micrômetros, 7 micrômetros antes do homogeneizador. Depois do homogeneizador, posso ter aí 1 micrômetro, 2 micrômetros, mas o microscópio não te dá muita visualização, né? É algo que é muito limitado. Tá? E é óbvio que isso já é conhecido da literatura. Né? Eu sei a influência da distribuição do tamanho dos glóbulos de gordura, né? Eu sei a influência dessa distribuição, tá? Em relação à formação de separação de gordura, formação daquela natazinha na parte de cima, né? Que é a cremificação, tá? Então, se eu tenho uma eficiência de 80%, 90%, 95%, né? Qual o tempo que eu tenho de validade, né? E a formação que eu tenho dessa, o percentual de formação de cremificação dessa camada de gordura na fase superior, né? Então, a homogeneização é um processo extremamente conhecido, né? Tem já toda uma explicação por que isso acontece, né? Por que se estabiliza o leite homogeneizado é mais estável, a sua emulsão é mais estável, né? Aqui tem três exemplos, tem três razões principais, existem outras, mas aqui só estou trazendo algumas, né? Diminuição do tamanho do globo de gordura, melhor distribuição do tamanho do globo de gordura e aumento da densidade, né, do globo de gordura. Então, isso que já é conhecido, mas a grande pergunta é como que a indústria vai conseguir medir a eficiência da homogeneização? Se já é conhecido, como eu vou medir, né? Então, a medição, muitas vezes, ela acaba sendo visual. Então, eu vou lá, deixo o leite por um tempo, abro, começo a olhar a parte de cima, né? E isso aqui não é uma medição, porque isso aqui é mera observação. Então, veja aqui, eu tenho um caso de leite desnatado, leite integral, um outro leite integral com maior separação aqui na fase superior, tá? Então, isso é mera visualização. E também não dá para fazer todo homogeneizador usar sempre a mesma pressão de homogeneização, né? Ter relação P2, P1 igual, tem que ser medido isso, tá? Então, isso aqui é só um caso também, né, de uma empresa também que nos procurou. Ela tinha vários tipos de leites, né, integral, desnatado, semidesnatado, tá? E ela queria saber exatamente em diferentes fábricas, ela queria saber como é que estava a eficiência NISO, né, a eficiência de homologização dos seus processos, dos seus produtos, né? Então, veja que tem produto que desde 90% de eficiência de homogeneização, né, o percentual NISO, 96%, mas tem produto com 72%, tá? E aí, a primeira vez você olha assim e fala, nossa, então o problema está no homogeneizador, né? Que esse meu homogeneizador aqui não está bom, tá? Eu estou com um problema nele que está me dando 72% só de eficiência. Ou seja, isso aqui é uma escala que vai de 0 a 100, né? Quanto mais próximo de 100, melhor a eficiência. Quanto mais próximo de 0, pior a eficiência. Então, esse aqui é um leite que tem muito, a homologação está muito pior, então não estou com problema no equipamento. Espera um pouco. Não necessariamente. Por uma razão muito simples, né? Também já é conhecido que uma coisa é você fazer análise num produto recém-fabricado. E ali sim, você pode ter a influência, e você vai ter influência majoritária do equipamento, do homogeneizador. Mas existe hoje qualidade de leite que a ação de psicotrópicos, né, vão modificar a estabilidade da emulsão com o passar do tempo. Então, muitas vezes, o problema não está no homogeneizador, e sim na qualidade do leite, depois do tempo de estocagem, começa a separação de gordura. Então, não basta apenas fazer análise, né, em um momento aleatório do shelf life. Eu preciso fazer um monitoramento do shelf life, porque eu posso pegar o produto no início do shelf life e ver uma eficiência de homologização muito boa, um valor NISO muito bom. E está associado a uma homologização muito boa. Mas se com o passar do tempo esse valor vai piorando, não quer dizer que é o homogeneizador que piorou, porque o homogeneizador já trabalhou, né? O que está acontecendo são modificações na estocagem, mediante principalmente ação microbiana, que vão interferir no valor NISO que você tem. E essa é apenas uma das causas possíveis, né? Você pode ter condições extremas de estocagem, você pode ter, sim, uma ineficiência do homogeneizador, mas é apenas uma delas, né? Então, de novo, isso aqui a gente também usa laser para poder identificar isso, já que a gente está falando em escala micrométrica, né? Então, eu preciso de equipamentos mais sofisticados para isso, tá, pessoal?
O último caso aqui, só de curiosidade, né? Isso aqui era um caso também do pessoal do UHT, que queria aumentar a concentração de caseína em leite UHT, mediante o uso de caseína micelar. Então, ou seja, eu pegava a caseína micelar, nesse caso era uma caseína micelar em pó, né? Adicionava ao leite semi-desnatado para aumentar o valor de caseína no leite desnatado. Então, um padrão que 2,85, uma ideia era aumentar 50% de caseína, passaria para ter 4,24 de caseína, e o outro valor gostaria de aumentar 75% para 4,91, tá? Mas a grande pergunta é, caseína micelar em pó, se eu reidrato, ela volta para a região nanométrica, onde seria a sua região verdadeira, né? Porque se ela não volta, esse pó não tem essa habilidade, eu vou ter um problema de estabilidade no shelf life, né? Então, nesse caso, a gente foi acionado para monitorar, né, exatamente com laser, se a caseína adicionada, ela estava voltando, ela estava realmente ficando na sua região que deveria ser de origem. Então, nesse caso, isso é um gráfico de distribuição de tamanho de partículas, né? O azul é o meu leite UHT padrão, sem adição da caseína, né? O vermelho escuro é com aumento de 50% da caseína, e com esse vermelho bem claro, com 75% de caseína. Para nossa surpresa, até para satisfação da empresa também, né, essa caseína micelar que ela estava utilizando era de tão boa qualidade que, se você olhar, né, quando vai adicionando caseína micelar, a região que mais vai aumentando, né, é exatamente a região, né, onde a população central está em 150 nanômetros, ou seja, onde é conhecido, né, normalmente a população já tem mais micelar de caseína, né, a maior população de micelar de caseína. Então, conclusão, por vários dados, né, estatísticos aqui, a gente conseguiu mostrar, olha, esse produto realmente está sendo bem dissolvido, está sendo bem reidratado, e é uma caseína micelar que realmente está voltando para sua posição de origem. Esse produto vai ter uma boa estabilidade durante o shelf life, né? É óbvio que isso só foi possível porque já tiveram outros problemas, né, de você usar outras caseínas que estavam dando instabilidade, e aí, né, nós tivemos que fazer essa avaliação para ajudar a decisão da empresa em partir para esse produto ou não, ou como trabalhar com esse produto, né? Então, eram esses casos que eu queria mostrar, são apenas para ilustrar, né, um pouco a ferramental que a gente acaba usando hoje. Vejam aqui que eu não trouxe artigos, né? Minha função hoje não era trazer discussão de artigos, né? Minha função era como que a gente transforma conhecimento, né, ou ferramental avançado em ferramenta para solucionar problemas industriais reais do dia a dia das fábricas, como o grupo Inova Leite, tá? Então, essa é a nossa função. A gente quer pegar problemas industriais, confrontar com conhecimento científico e trazer soluções tecnológicas. Para isso, obviamente, a gente precisa de muito conhecimento, né, científico. E é para isso que a gente publica, a gente precisa ter artigos e ferramental para ter conhecimento científico. Sem conhecimento científico, a gente não faz nada, né? Não adianta a indústria acreditar que vai solucionar problemas sem ter conhecimento científico. Mas o conhecimento científico não precisa ficar parado apenas na prateleira, né, ou em artigos publicados. Pelo contrário, ele tem que gerar solução tecnológica. E é isso que a gente tenta fazer, é o que a gente faz hoje, tá? A gente brinca, né? O feijão com arroz nosso de cada dia é ficar brincando, né, em pegar os produtos e tentar entender essa microestrutura, essa estrutura dos produtos. Isso aqui são imagens, né, nossas, do nosso laboratório, né? Um dia o professor Luiz Fernando pegou, falou, vamos pegar o prato típico, né, arroz, feijão e farofa, vamos fazer microscopia de cada uma delas. Então, isso aqui, curiosidade, é um MEV, né, de farinha, aqui é um MEV de feijão, tá? Aqui é um MEV do arroz e aqui é sal, né? Então, a gente tem um banco de imagens, né, e dados muito curiosos que nos ajudam muitas vezes a brincar e entender produtos que não são apenas só na área de lácteos, tá? Isso tudo, como eu mostrei para vocês, pessoal, acontece hoje dentro, né, do Grupo Inova Leite, especificamente no Departamento de Química, da onde eu venho, né, da onde eu represento. Esse é um laboratório que acabou explodindo em 2016, né? Teve um acidente, infelizmente a universidade não se preocupa muito com a questão de segurança, como as indústrias acabam se preocupando, né? Mas aconteceu uma fatalidade, bom que não teve nenhuma vítima, não teve nenhuma perda relacionada a isso, apenas perdas materiais, mas nos trouxe a oportunidade, né, de começar um novo projeto, né? Óbvio que isso aqui, né, foi muito traumático para a gente, mas já vão aí, né, 4 para 5 anos que nós já passamos por isso, tá? Construímos um novo laboratório, construímos uma nova estrutura, uma proposta interligando a área de análises com a área de aplicação, tá? Então, é um laboratório híbrido e aberto para o uso das empresas, por isso ele faz esse tipo de interação muito forte, né? É um laboratório da rede Nova Leite, tá? Esse laboratório, então, traz muita oportunidade, porque parte da ferramenta que eu mostrei para vocês ali, dessas análises, né, são essas. Esse equipamento está aqui, o outro está aqui na ponta, esse outro aqui, né?
E, ao mesmo tempo, desse lado, a gente tem esse ferramental, do outro lado, a gente tem toda uma planta piloto, né? Uma planta de aplicação. Então, combinar isso é muito bom, combinar isso é muito legal. Às vezes a gente usa só um lado, às vezes a gente usa o outro. Às vezes a gente combina esse laboratório com outros laboratórios, né? Por exemplo, com um laboratório inteiro de espectroscopia. Então, a grande verdade é que a gente não tem mais especialistas isolados, a gente trabalha com especialistas em combinação. E cada um desses especialistas traz informação e ajuda a solucionar os problemas das empresas, né? Porque conhecem da sua área, mas conseguem criar tangência, conseguem dialogar. Então, essa é uma grande plataforma de oportunidade que a gente tem hoje, né? Como fazer uma conversão de todos os conhecimentos para trazer soluções tecnológicas para as empresas. Isso hoje é tão verdadeiro que a gente tem, né, dentro da própria Universidade Federal de Juiz de Fora hoje, um programa de pós-graduação, né, da Química da Faculdade de Farmácia, trabalhando com mestrado acadêmico de inovação, doutorado acadêmico de inovação, né? O Inova Lei já trabalha com isso, por exemplo, em Viçosa, há 2 anos, o professor Antônio Fernandes, né, iniciou esse trabalho de doutorado acadêmico de inovação em Viçosa, né? Estamos trazendo isso agora para Juiz de Fora também, e esses projetos são realizados em parceria com as empresas, né? Então, são alunos de pós-graduação, né, envolvidos com projetos industriais, muitas vezes solucionando problemas industriais, muitas vezes gerando produtos para a área industrial, né? E eu convido para quem estiver na sala, estamos com um processo aberto, inclusive, para agora, para esse meio do ano, na Química, tá? Temos algumas bolsas de mestrado lá, e as inscrições vão acontecer dia 24 e 27 de maio, né? Então, se você tem interesse, se você gostou aí do que eu mostrei para vocês, né, ou querem fazer uma pós-graduação focada em coisas práticas para a indústria, né, tá aqui a oportunidade para um mestrado nesse sentido, tá? Então, o que a gente fala é que o problema não é o problema, né? O problema é a atitude com relação ao problema. Nós gostamos muito das empresas que têm um problema e nos procuram, né? Porque ela tem uma postura diferente. Ela não quer apenas aconteceu o problema, solucionou lá, mexeu nos parâmetros, sumiu, né? Ela quer entender o problema. E aí que nos interessa. Ela quer entender o problema, a atitude dela em relação ao problema, né, é de conhecimento, é de ciência. Então, é aí que a gente vai atuar, né? Então, nós gostamos muito de empresas que têm esse perfil, né? Atitude com relação ao problema, tá? Da mesma forma, a gente convida todo mundo quem tem capacidade, né, tem oportunidade de contribuir em um dos nossos projetos também, né? Nós já estamos indo para a terceira bolsa do nosso Milk Fund, né? Então, essas bolsas do Milk Fund são parcerias que a gente tem com o Instituto de Sua Ciência, né? Nós conseguimos parceiros que nos doaram os direitos de usarmos livros como modo de recompensa para doações. Nós lançamos isso ano passado, no início da pandemia, acreditávamos que a gente ia conseguir uma bolsa, nós conseguimos 2 bolsas em praticamente 30 dias, né? Essas bolsas, inclusive, já estão sendo pagas. Temos 2 estudantes hoje, uma na Universidade de Uberlândia e uma na Uniara, né? Sendo patrocinadas com recursos obtidos pelo Milkfunding, e estamos próximos de conseguir a terceira bolsa. Isso é muito importante, porque a gente está, na verdade, proporcionando o sonho, né, de novos cientistas a estarem dentro dessa ideia de projetos, principalmente voltados com as empresas. Então, quem puder, por favor, né, entra lá no site Nova Leite, são ótimos livros, são livros que você tem acesso como PDF, tá? São valores de doação, todo recurso é gerenciado pelo Instituto de Sua Ciência, tá? E eles são extremamente transparentes com isso, a gente só faz a intermediação, mas estamos quase terminando a terceira bolsa. Então, se você não conhece, né, o site, você nunca foi lá, se você tem interesse nesses livros, são valores muito baixos, né? E que os autores cederam os direitos, né, da gente usar a divulgação. Você vai lá, entra na loja, faz a doação e recebe o livro no seu e-mail, tá? Então, muitos livros são muito legais aqui, inclusive livros exclusivos só para o Funding, né? Como, por exemplo, o Fundamentos Práticos do Leite que a gente lançou agora, né? O Química e Tecnologia de Soro de Leite também que foi lançado há não muito tempo. Então, fica esse convite. Então, pessoal, era isso que eu queria, são 18 horas, né? Então, esse aqui está o nosso contato, né? O meu telefone, inclusive, então eu não tenho restrição nenhuma. Só peço para não me ligar entre meia-noite e 6 da manhã, né? Porque senão a minha esposa fica muito brava comigo. Mas fora isso, né? O WhatsApp não tem problema nenhum. Tem problema, né? Apareceu um queijo com problema, apareceu um leite condensado com problema, 2 leites com problema, né? Pode mandar no WhatsApp sem problema nenhum, né? As portas estão abertas, nós queremos exatamente interagir, né, com as empresas, porque é assim que a gente vai alavancar, né, o setor industrial, alavancando o setor industrial, a gente alavanca a economia, e é isso que a gente precisa para poder mover, né, principalmente a indústria de laticínios. Então, a gente está aqui para poder ajudar com o Inova Leite e com o ferramental que a gente tem. Então,
Pessoal, era isso que eu queria falar. Professora Juliana, muito obrigado. Deixa para as dúvidas também, né? Tanto o meu telefone, meu e-mail, quem quiser, fique à vontade. Beleza?